Olá, turma! Sejam muito bem-vindos em mais um podcast do Ecossistema do Futuro. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa querida, mais uma das pessoas que o futuro me deu de presente, que é a Larissa Maçães. Gente, a Larissa é uma consultora incrível. Ela trabalha com um tripé de estratégias, futuro e inovação, que vocês vão entender o que é um projeto dentro de um framework já de futuro, que ela já aplica na consultoria dela. E a Larissa é uma pessoa que veio para mim da Escola do Futuro também. Nós nos conhecemos lá, nós somos estudantes do futuro, e foi sentado lá naquelas cadeiras que a gente fez a nossa amizade, e ela aceitou o convite de vir aqui contribuir com a gente, né, nesse podcast aí que vai, tenho certeza que vai ser sucesso. E olha, se você não assina o canal, aproveita para assinar, aproveita para compartilhar com todo mundo, porque vai sair muita coisa boa daqui. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming e também no Spotify. Então, vocês podem nos assistir, nos ouvir de qualquer lugar e em qualquer horário, ok? E olha, com vocês agora, essa pessoa incrível, Larissa Maçães. Se apresente, por favor, querida, e muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Ecossistema do Futuro. Glória, eu que tenho que agradecer esse convite maravilhoso. Eu sei que você está conversando com muita gente bacana e fico honrada de também poder estar aqui, né? E falando de coisas que eu amo, né? Olhando para o futuro. Eu sou uma viajante do futuro, né? Eu nunca soube que eu seria tão viajante do futuro, mas eu sempre me vi lá. Eu sempre me vi um bichinho estranho, né, no presente. Então eu olhava e fazia assim, mas as pessoas não estão enxergando que isso não faz sentido, né? E esse bichinho estranho me fez, como você, voltar para os bancos do estudo e olhar e entender, né? Por que que eu me sinto estranha no presente? Por que que eu estou olhando os sinais que ninguém está olhando? Por que que eu estou vendo isso? Né? Então, fazendo um backcasting aí da minha história, né? Eu venho do varejo, então eu sou apaixonada por consumo, por pessoas, por comportamento. E para mim o varejo é a expressão do comportamento das pessoas, o que é que elas consomem o tempo inteiro, né? E vim do fashion business, não só do varejo, mas de um varejo que a gente está sempre olhando para tendências, comportamento e sinais de mudança, e como esses sinais de mudança se refletem em design e se refletem na forma como a pessoa se expressa através de uma roupa, de um sapato, de um acessório. Né? E isso sempre me fez olhar para frente mais ainda, ou seja, se eu criança já olhava e me achava estranha, olhando, pensando como seria o futuro, o que é que viria, né? Trabalhar com varejo de moda me fez caminhar um pouquinho mais para o futuro. 10 anos eu saí do mundo corporativo e comecei a trabalhar, e você está falando do tripé, a gente vai conversar um pouco sobre ele, é uma metodologia que a gente desenvolveu, né? E começamos a trazer esse olhar de, cara, a gente precisa ter mais estratégia, a gente precisa executar as estratégias, porque a gente vive muito o mundo dos sonhos, da onde eu quero chegar no futuro, mas sem uma execução para chegar lá, sem uma estratégia para chegar lá, sem querer mudar. A gente olha muito para baixo, pensa em estratégia, pensa no que eu quero de sonho e eu não olho para frente, eu não olho o que é que tem de futuro, o que é que tem de inovação. E aí há 10 anos que eu venho trabalhando com isso, né? E aprofundando cada vez mais em sinais de futuro e como desenhar estrategicamente. Perfeito. Essa é a minha história. Legal, legal, muito bom. Nossa, muito bom que você tenha aceitado, estou muito feliz. Turma, não esqueça de papel e caneta, né? Como eu falo, todo mundo que vem aqui no Ecossistema do Futuro é aula, gente. Aproveitem. Ó, eu não tiro a caneta da mão e meu papelzinho também está aqui. Tudo que ela está falando, eu já vou ali um insight, já anoto. Eu sugiro que você faça isso também. Larissa, fala uma coisa para gente. Pode falar.
Olha eu de caneta na mão. Ah, Eu de caneta na mão para anotar o que eu vou conversar com você também, porque com certeza, aprender sempre. sempre. Sempre tem uma palavra que sai que a gente aproveita para alguma coisa. É impressionante como isso funciona, né? É assim. Enfim, Pois é, vamos fazer o seguinte, sempre. porque nem todo mundo que vai assistir a gente, que está por aqui, e sabe de algumas coisas que a gente sabe e é tudo bem, né? Então, vamos lá. Explica um pouquinho o que que é a ambidestria para a gente poder começar a discorrer o nosso assunto, o nosso podcast. Vamos lá. Você gosta da ideia da gente Tá. começar assim, explicando, Perfeito. né? Uhum. Glória, é a minha linha, sabe? É a minha linha Tá? de condução de trabalhos e de conversa com as pessoas, porque eu brinco que o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Né? São coisas diferentes, são repertórios diferentes, né? E todo mundo sabe, diferente, e a gente se complementa. Então, falar e descrever, né, passo a passo, com conceitos básicos, é o que eu mais acredito na aplicação de trabalhos. Bom, falando de ambidestria organizacional, uma palavrinha que está meio que em moda aí, né? As pessoas Sim, têm falado bastante, tem que ser ambidestro, né? E o conceito vem da ambidestria, né? A gente tem as pessoas que são destras e as pessoas que são canhotas, sim. né? Eu sou canhota, e tem as pessoas que são ambidestras, que têm a habilidade dos dois lados da mão. E como que isso chegou nas organizações? Tá? Ah, Eu costumo falar que a gente hoje existe um duplo desafio na jornada dos negócios. Né? Eu tenho um desafio de olhar para dentro e olhar para fora. Esse é o primeiro desafio. Como que eu equilibro todas as minhas gaps internos com todos os desafios e ameaças e oportunidades do mundo externo? Então, isso já é um grande desafio. sim. Né? Então, já tem esse equilíbrio. E o outro desafio que a gente fala que é duplo é como que eu construo hoje o presente e garanto a minha sustentabilidade hoje e eu É, construo o meu futuro para garantir a minha perenidade. é. Né? Então, eu estou com o desafio olhar interno e olhar externo, e Aham, olhar presente e olhar futuro. Na certo. hora que você bota esse duplo desafio dos negócios, cara, eu estou olhando dentro e fora, presente e futuro, socorro. Né? E aí é onde entra a questão de ambidestria. Ambidestria é essa habilidade de equilibrar esses momentos dentro das empresas. Então, a ambidestria organizacional traz quais são as minhas ações estruturantes para garantir que eu hoje sobreviva, que eu tenha base, que eu forme, que eu tenha uma estrutura, ao mesmo tempo que eu me modifique, que eu mude para o amanhã. Né? A gente vem num mundo muito acelerado, cada vez mais acelerado. O mundo que já foi VUCA, agora é BANI e ninguém sabe qual é o próximo. Né? Então, assim, ele é frágil, ele é ansioso, ele é incompreensível. Então, esse mundo que está louco, para a gente é não linear. A gente toma uma decisão esperando que chegue no ponto A para o B, e do A para o B a gente vai parar em Z. Né? Então, o que acontece? Como que eu equilibro os meus esforços dentro da empresa, né, em pessoas, em recursos financeiros, em tempo, para garantir que esse duplo desafio seja feito? Que eu me estruture, mas olhando o que o mercado está pedindo, o que o mercado está precisando, que eu construa o meu presente, desenhando o meu futuro. Né? Que eu me solidifique no presente enquanto eu estou desenhando o futuro. Então, isso é o que a gente fala de ambidestria. Né? E hoje tem sido o grande desafio das empresas equilibrar esses momentos. É. E, Larissa, você é uma consultoria especializada em varejo. Hoje não mais. Tá? Hoje eu atendo vários segmentos. Então, um segmento que eu atendo muito aqui hoje é saúde. Por incrível que pareça, eu saí do varejo para a saúde. Né? Legal. Então, eu atendo. É engraçado que da saúde eu atendo de ponta a ponta. Toda a cadeia da saúde a gente atende hoje, hospitais, operadoras, toda a área de suporte e serviços. Né? Então, a gente tem segmento de energia, é um segmento que eu estou atuando muito forte, e energia é um segmento que precisa de muita ambidestria. Quando a Aham. gente está falando de transição energética, Uhum. né? A gente está falando de energia limpa, mas não só energia limpa. Que energia limpa é essa que vem? Né? E o que, que eu estou produzindo hoje de energia limpa? Baterias. A gente fala, mas a gente vai trocar o carro combustível por um carro elétrico com baterias.
E quando eu vou descartar as baterias, como é que vai ser? E a poluição das baterias? Certo, entendi. Então, a gente tem que pensar nesse presente que hoje está ok, mas eu já tenho que desenhar como que vai ser essa questão de descarte de baterias no futuro. Hum, Muito legal. Mas como é que você fez essa transição do varejo, moda, né? Você era muito voltada para moda. Como é que foi isso? Porque é bem, né? É bem de uma ponta e outra. É assim, ó. Pois é. Na verdade, foi muito engraçada essa transição. Né? Eu fiz a minha carreira inteira realmente olhando para varejo, olhando para consumo. Quando eu resolvi sair do corporativo, eu comecei a trabalhar com clientes que eram indústrias que queriam entender o varejo. Aham. Então, cara, eu não consigo chegar no consumidor final. O que é que eu preciso entender para melhorar a minha estratégia e ajudar o varejista, e principalmente o pequeno varejista, a chegar no consumidor final? Porque. E aí, hoje a gente tem muita indústria, que é o que eles chamam de D2C, que é o Direct to Consumer. Então, muita indústria que está indo direto para o consumidor final, né? Isso. E aí a gente precisava fazer essa transição para eles. Então, eu comecei a trabalhar com as indústrias para eles entenderem um pouco do consumo final, o comportamento do consumidor, os sinais, aí a gente fala muito de sinais em futuro, né? Quais são os sinais que esse consumidor está dando que ele não vai mais comprar o teu produto? Né? Sim. E eu não tenho que esperar que o varejo deixe de Exatamente. comprar para botar na prateleira dele para eu tirar o meu produto de linha. Eu tenho que olhar o consumidor e saber que ele vai deixar de comprar para eu já nem oferecer para o varejo. Uhum. Então, a minha transição começou por aí. Eu comecei a trabalhar muito em indústria de moda, então eu fiz muito trabalho de consumo para grandes empresas de moda, né? E aí, com essa migração da indústria, cara, quem faz indústria de moda faz indústria de outra coisa. E aí foi caminhando. Como eu vi muito de serviços e varejo de serviços, eu acabo hoje atendendo muita coisa. E o hospital caiu na minha vida do tipo, a gente precisa entender para onde a gente vai com esse hospital. Ajuda a gente? Oi? Eu nunca sei nada de saúde, eu não sei para onde vai. Como assim? Né? Não, a gente precisa entender se essa unidade faz sentido, se vai existir check-up, se a gente amplia essa unidade, se não amplia, né? Quais são os processos que a gente tem que ter, quais são as pessoas, qual é a estrutura, qual é o futuro da saúde, onde a gente está dentro da cadeia da saúde. Certo. Então, eu acabei trabalhando muito nisso, né? E aí a gente acabou ficando. Hoje a gente não tem assim, eu só trabalho para um segmento? Não. Mas hoje a gente entende bastante de saúde, entende bastante de energia, varejo, óbvio, automobilístico, porque meu sócio veio do mundo do automóvel, Legal, então tem legal. segmentos que a gente entende mais. E, tipo assim, a gente sabe, né, Larissa, que você, como estudante do futuro, eu também, que a transformação é para todos os segmentos. Não, ninguém vai ficar fora disso, né? Ela é global, ela é para todos os segmentos. E na saúde a gente tem tanta coisa acontecendo, né? Como em todos, mas já que você Muito. está no pilar da saúde, vamos falar um pouquinho da saúde, né? E toda essa nanotecnologia e robótica que está vindo agregar tantos pontos positivos para a gente, né? Nessa questão Sim. futuro relacionada a ser humano, saúde, e até mesmo a toda a nossa longevidade, que a gente já sabe que é uma realidade, a gente vai aí até 120, 130 anos, já já. Acredito que a gente Fácil. já pegue isso, né? Devido a toda essa A gente passa dos 100. tranquilamente. A gente passa do isso, aí eu também acredito. Eu já disse que eu vou até os 120, né? Eu decreto isso o tempo todo. Eu Então, isso também. aí é muita vida ainda pela frente, né? É muita coisa para acontecer. Muita. E, tipo assim, Larissa, já que a gente está na saúde, vamos lá. Qual é a novidade que você traz para a gente, dentro do pilar saúde, que a gente já pode esperar que vai estar vendo aí em algum momento acontecer? Olha, o que a gente está entendendo hoje de sinais, tá? Tá na cara de todo mundo, já está claro e nítido que a gente está caminhando para um mundo de saudabilidade.
Então, isso tem gerado. A gente vive uma indústria da doença, então a gente não vive a indústria da A saúde. saúde, é isso. E no Brasil, mais ainda, por mais. É isso. Exato. Né? Por mais que a gente reclame que a saúde no Brasil é ruim, é difícil, é complicada, é não sei o quê, não é. Tá? A gente tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A gente não tem vazão para atendimento para esse volume de população que a gente tem. Tá? Eu já fiz vários hackathons para entender como que a gente pode melhorar o atendimento no SUS, como que a gente pode diminuir fila, como que a gente pode. Cara, não tem solução, assim, é desesperador, porque o volume de pessoas que ainda nem estão na fila do SUS é maior do que o que está. Então, se a gente diminuir a fila, tem uma população que entra. Tá? Mas a gente vive muito a indústria da doença. A gente fala em saúde, mas vive a indústria da doença. Né? A indústria dos remédios, a indústria da automedicação, a indústria de você caminhar para pronto-socorro com qualquer coisa, e aí uma doença que puxa outra, você se automedicar. Então, a gente tem uma cultura de cuidar da doença e não prevenir, né? E cuidar da saúde. Mas isso é uma coisa que vem mudando. Né? Então, a gente vem estudando para onde vão as indústrias farmacêuticas, Certo. né? Porque a gente vai ter muita tecnologia, e hoje a gente tem muita tecnologia no P&D das indústrias farmacêuticas para doenças que a gente ainda não existe. Doenças que são muito difíceis, as doenças autoimunes, doenças que estão aparecendo, que são casos raros e que vão ampliar. Né? Então, a gente tem esse P&D com essas pesquisas muito grandes, mas aquela indústria do dia a dia, da doença que a gente tem, ela vai acabar morrendo, ela vai, porque a gente está se tratando, a gente está cuidando mais, a gente está com alimentação mais saudável, a gente está buscando fazer exercício, a gente está buscando beber água, né? Está buscando caminhar, estamos saindo de um sedentarismo. Então, assim, a consciência coletiva para buscar a saúde está aumentando. Então, a gente tem que ter cuidado com quem vive da indústria da doença. O que a gente está vendo hoje nos grandes hospitais, nos grandes players de hospitais no mundo? O aumento de programas de qualidade de vida, um aumento de centros de diagnóstico, centros de prevenção, centros de check-up, que é para não deixar você usar, porque vai diminuir com o passar do tempo esse uso, essa coisa de PS, essa coisa de internação, isso tudo a gente vai chegar nos 120 com saúde. Né? Eu brinco que assim, hoje de manhã eu estava numa discussão, aí a pessoa fez assim, a gente tem que começar a procurar um geriatra. Eu falei assim, oi, vocês ainda não têm? Porque eu já fui geriatra há 10 anos. Porque eu não quero, depois que eu ficar velha, um monte de caco, juntar os cacos e dizer, cuida dos cacos. Não dá. Vou, cara, eu quero envelhecer em saúde. A minha geriatra vai me manter saudável até os 120. A gente sabe que já vai chegar, a gente tem que começar a cuidar agora. Porque depois que virar caco, não adianta mais. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, hoje eu já olho cara, vou viver no futuro. Vou chegar nos 120. Eu quero chegar nos 120 autônoma, saudável, viajando, curtindo a vida. Eu tenho que fazer meu backtesting e começar a planejar agora, a cada 10 anos, onde eu vou estar. Entendeu? Quando a gente estuda. Muito bom. Né? Mas tem. Acho que o grande ganho, voltando aí um pouco para a medicina, é a gente falar da tecnologia não percebida. Tá? Quando a gente fala de futuro, e aí olhando o mundo aí, a tecnologia ela tem que ir para o lugar dela. O lugar dela é ser meio para a gente acelerar, melhorar, produtizar, potencializar. É o lugar dela. Ela não ela é suporte para tudo. Exato. Né? Então, o que acontece? A gente hoje já está desenvolvendo e tem um projeto maravilhoso sendo desenvolvido aqui na USP, juntando medicina, tecnologia, ergonomia, saúde. Então, é multidisciplinar, onde você está colocando tecnologias, câmeras de visão computacional dentro da casa das pessoas, hoje dos idosos, onde você consegue ver perda de massa,
onde você vê se ele está se movimentando, onde você vê o que é que está acontecendo, e faz com que o idoso não tenha necessidade de cuidador, mas ele seja monitorado sem ser facial. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu só sei que está monitorado e que se acontecer alguma coisa, tem um alerta para chamar um SAMU ou para chamar para um médico, para dizer assim, olha, ele está tendo perda de massa muscular, ele está aumentando a curvatura dele, ele está andando mais devagar, então, ele mudou os padrões de comportamento, está dormindo demais, entendeu? Então, assim, você está usando a tecnologia para acionar e não incomodando ninguém. Ele não precisa apertar nada, ele não precisa fazer nada, ele só precisa viver na casa dele. Então, eu acho que isso sim, a gente vai ter os wearables de saúde, como a gente já tem os relógios hoje fazendo tudo para a gente, mas a gente vai ter outros wearables de saúde trazendo essa saudabilidade para a gente e nos monitorando. Com certeza. E sem perceber. Deve ter um mês ou dois, provavelmente você viu isso, óbvio, você está dentro do pilar, né? Não lembro se é um chip, se é uma máquina, ou se é um tipo de exame que a gente já faz hoje e ele já te diz, ele te dá um relatório que você sabe se você vai ter X tipo de câncer em tanto tempo. A sua probabilidade, entendeu? Era muito interessante a matéria que eu li sobre isso. É um mapa genômico, né? Ele puxa todo ali o teu gene, as mutações que podem ocorrer, né? O Fleury hoje aqui está desenvolvendo muito isso. A BP também está começando a desenvolver isso. Então, assim, a gente tem hoje a medicina no Brasil é avançadíssima. As pesquisas de medicina no Brasil são avançadíssimas. E a gente hoje já tem esses mapas genômicos olhando quais as probabilidades de você ter doenças degenerativas, doenças de câncer, doenças autoimunes. Ainda assim precisa de um fine tuning, ainda está aperfeiçoando, ainda está melhorando, mas num grosso modo ele já consegue te dizer sim. Muito legal. Isso. É a tecnologia que às vezes me assusta, é Black Mirror. E tipo assim como nesse pilar que a gente está falando especificamente, né, que hoje eu posso fazer um exame, que eu sei que se em 30 anos eu vou ter um câncer XYZ, isso é uma visão bem antecipatória de futuro, é um cenário, Muito. é um desenho de um cenário, né? Assim como na vida. É o desenho de um cenário. Cenário, né? E tipo assim, e muito legal que a gente pode trazer todo esse desenho de cenário, essa visão antecipatória para tudo na nossa vida, para negócios, para carreira, para todos os pilares, né? Cara, Exatamente assim, fazendo o desenho que a gente para tudo. no futuro, né? Isso é muito legal. Eu tô fazendo uma analogia, eu tô trazendo, né? Isso é muito legal. Mas é isso. Quando... Tá me ouvindo, Larissa, direitinho? Agora tô. É que deu uma cortada, mas agora eu tô te ouvindo de Até novo. onde você ouviu? Dá para todos os campos da gente, da antecipatória da vida. Isso. E baseado nisso, que a gente pode fazer, trazer tudo isso para todos os pilares, né? Você, como consultora de empresas, de negócio, eu queria que você explicasse aqui para a turma um pouquinho, que eu fiz uma pergunta aqui para você, tá anotadinha aqui. Tá. Como que você costuma conduzir os seus processos dentro desse tripé de equilíbrio, né? Aonde o alcance desse tripé, o equilíbrio, aonde você quer chegar, como você conduz isso? Dá um spoiler aí para a turma. Tá, deixa eu te falar um pouquinho do que a gente chama de tripé. Né? Aqui na consultoria hoje, a gente não consegue, a gente não entende, a gente não consegue ver a separação entre estratégia, ação e futuro. Para a gente, elas estão extremamente linkadas. Porque a gente vivia num mundo onde as estratégias eram desenhadas para 10, 15, 30 anos, e elas executavam em 30 anos e funcionava. Hoje não tem mais como a gente fazer isso. Né? Então a gente pensava, a grande maioria olhava, e eu brinco que planejamento estratégico é lindo, maravilhoso, todo mundo vai, passa o final de semana no resort, se divertindo, senta, vai, vamos pensar, pensa fora da caixa, e não sei o que, lá faz um book lindo dos sonhos, e aí a gente volta para o dia a dia da empresa.
Aí olha a ambidestria acontecendo. Eu volto para o dia a dia da empresa para garantir a meta de hoje, que eu estou lá tendo que bater a meta do ano, né? E eu desenhei um monte de sonhos naquela caixa. Com o passar dos anos, aqueles sonhos iam inevitavelmente acontecendo, porque o mundo era mais estático, a mudança não era tão rápida, a necessidade de inovar não era tão premente. Então, a gente podia seguir algum líder de mercado, a gente podia fazer um ajuste aqui no presente, um ajuste ali. Tudo bem, a gente conseguiria ficar com empresas anos caminhando naquele cenário. Hoje não dá mais. Da virada do século para cá, do milênio para cá, isso está cada vez mais acelerado. E eu brinco, justo na minha vez de viver, a mudança tem que ser tão rápida, né? Porque a mudança sempre teve, agora ela só está mais acelerada. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, cara, é para eu desenhar uma estratégia. Eu não sei o que vai ser do mundo lá na frente, porque eu tenho inúmeros outros fatores disruptivos, exponenciais. Eu tenho mudança climática que a gente não sabe para onde vai. Eu tenho mudanças, e a gente passou por uma pandemia agora e já tem previsão de outras. Já existem sinais de outras por aí pelo mundo, talvez não tão forte quanto a da Covid, mas existem. E os sinais da Covid já vinham acontecendo, né? Nas gripes aviárias, nas gripes suínas, na gripe da vaca louca. Tudo isso já vinha dando sinal e ninguém estava pegando esse sinal. Né? Eram coisas muito pequenas, muito locais e ok. Então, a gente vem com cenários de muitas incertezas. E desses cenários de incertezas, eu tenho que desenhar onde eu vou mudar. Quais são os cenários que eu vou trabalhar? Quais são os meus planos para poder modificar? Porque se eu ficar aqui vendendo a mesma coisa, trabalhando, produzindo, criando a mesma coisa, o mundo vai mudar e eu fiquei para trás. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer diferente. Fazer diferente é inovar. E aí, seja uma inovação incremental, uma inovação disruptiva, e aí eu tenho um framework que depois eu posso até te mandar, Glória, que a gente desenhou aqui, onde a gente caminha dentro dos horizontes do core para a transformação. E só que assim, eu vou inovar para onde, caramba? Você tem que ter Eu vou clareza inovar no quê? qual é a clareza que você tem de onde você quer chegar. Tem que estar De onde claro. você quer chegar? E, assim, e aonde eu quero chegar? É possível? Existe esse futuro que eu quero chegar? Isso aí. Ele vai existir? Eu tenho que transformar Então, ele, assim, criar ele, né? eu tenho que transformar. Então, se para eu desenhar uma estratégia hoje para o presente, está fácil. Mas para eu desenhar a estratégia para o futuro que vai garantir a minha perenidade, não está fácil. Por quê? Eu tenho que saber quais são os futuros possíveis, dentre eles, escolher o que é melhor adaptável para mim e inovar para chegar nele. Por isso que a gente fala que é um tripé, que ele é indissociável para a gente aqui dentro. Então, o que, que eu faço hoje quando a gente está fazendo um projeto? Eu olho lá para frente, vejo quais são os principais sinais, faço uma roda do futuro ali com eles, né? Não faço sozinha, eu faço com os times das empresas, porque eles entendem muito mais das empresas do que eu faço, é fazer uma pesquisa prévia de sinais, pedir para eles fazerem, eles trabalharem. Tá, legal. Entendemos onde a gente quer chegar, entendemos que o futuro vai ser mais ou menos por ali, entendemos que é esse caminho. Tá, e o que a gente vai fazer para chegar lá? Aí vamos começar a criar estratégias. Quando a gente cria essas estratégias, a gente bota ele dentro dos horizontes. O horizonte 1 é, cara, eu preciso garantir o dia de hoje. Quais são todos os projetos que eu vou fazer para garantir o dia de hoje? Legal. Quais são os próximos passos a curto prazo que não vai mudar tanto? E aí é que eu estou te falando, que eu te mando esse framework, porque esses próximos passos eu posso. Eu peguei o framework dos horizontes de futuro, junto com o do McKinsey, junto com o do Steve Blank, e a gente trabalhou em cima dele. Né? Então, eu coloco aqui o que eu tenho que fazer para pegar os meus produtos core e caminhar subindo em outros mercados que eu não atuo, para garantir a minha sustentabilidade no dia de hoje, ou caminhar aqui trazendo outros produtos para o meu mercado. Eu garanto o meu hoje. Isso é ambidestria. Ao mesmo tempo que eu vou olhando e vou vendo, tá, que novos produtos eu posso trazer e que novos mercados eu atingir, como eles fazem um match. Chega ao ponto que quando eu chego no meu horizonte 3, eu estou com novos produtos e novos mercados.
Aí eu me transformei completamente enquanto negócio, né? Ah, Mas se eu não souber que futuro é esse que existe qual é e a que tua eu área? quero chegar, Pois é. exato. Porque senão eu estou desenhando um futuro que pode não existir. Né? Eu acho sensacional o case da Souza Cruz, que vem trabalhando essa ambidestria deles e esses horizontes há muitos anos. A BAT, né, a British American, a British Tabaco, esqueci o A que é, mas acho que é American, que é a detentora da marca, ela quer que ela faz, tá? Ela hoje, sabe qual um dos principais negócios deles? É a Hum. indústria de tabaco, é tabagista, micrologística. O que é Por micro? quê? Cigarro chega em todo canto. Ah, micro, Cigarro chega em a todo logística canto. mesmo, entrega. A Tá, logística pequena de entrega, que o cigarro chega lá no entendi. morro do Ele vai Vidigal e chega. formar um macro ecossistema dele, ele cria vários micros e coloca ali dentro. Tá, entendi. E aí, como a vida inteira eles entregaram cigarros lá de Canoa, numa ilha da Amazônia, aí no Morro do Rio, no interior de São Paulo, na Caatinga, o cigarro chega em todo canto. Cara, por que a gente faz isso para a gente não oferece isso para o mercado? É um novo negócio. Então, a gente começa a criar portfólio de negócios e inovar dentro da empresa e sair do meu horizonte de sustentabilidade hoje para um horizonte de sustentabilidade de futuro, Certo. criando novos negócios. Por quê? A gente falou ali atrás, né? Saudabilidade. É. Será que as pessoas vão querer continuar fumando? Como é que a indústria, qual é o futuro da indústria do tabaco? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que continuar vendendo hoje, não é parar de vender. É, Enquanto tem mercado, eu ir no mercado. Mas e eu, se ele morrer? eu tenho uma visão sobre essa indústria muito particular, que eu acho que as pessoas estão cada vez mais saudáveis, buscando um novo estilo de vida. Não se, eu não, eu acho, minha opinião, eu não fumo, né? Mas Eu também não. eu percebo que as pessoas ou estão deixando de fumar, ou a gente está tendo uma turma aí que já nasce avessa ao cigarro, já não, isso não é já mais uma coisa assim, não tem valor, Legal. não é legal, né? Eles já enxergam isso como uma coisa que danifica a saúde, te deixa fedido e te faz gastar dinheiro à toa. Isso. Não faz sentido nenhum. É, nenhum. Nenhum. E aí, quando você. É, por exemplo, da ambidestria, ou seja, ainda tem gente que quer? Quer. Então, eu vou garantir meu negócio, eu vou continuar fazendo propaganda, eu vou continuar distribuindo, eu vou continuar produzindo. Ah, Mas eu tenho que pensar em futuro. Como certo. que eu penso em futuro? Então, ele tem uma célula desenhada para entregar o presente, uma operação entregando o presente, criou Aham, um novo negócio que está super caminhando da micrologística, e fora do Brasil, porque no Brasil a gente não pode, o cigarro eletrônico é proibido, né? Então, oficialmente. Então, eles não podem comercializar. Mas na Europa, eles estão desenvolvendo pesquisas aí, futuro do futuro, altamente Horizonte 3. Eles estão pegando a onda dos cigarros eletrônicos para injeção de vitamina. Eu estou saindo do mercado do tabaco para o mercado da saúde. e está se Então, tornando você está mais aspirando. atrativa porque já está entrando, ele está trocando a morte pela vida. Exatamente. E aí são pesquisas de P&D, esses laboratórios todos, ou seja, como que a gente pode inovar usando um cigarro eletrônico, usando um equipamento que a gente criou, usando um aparelho que foi desenvolvido e que foi criado, o que a gente pode fazer com isso? E aí a absorção dele pelo vapor da vitamina é muito mais eficaz do que a gota, do que o comprimido, do que isso tudo. Então as pesquisas são todas, a gente pode colocar vitaminas e colocar remédios pela absorção do cigarro eletrônico. Olha isso. Ele vai virar. Isso, gente, vocês estão ouvindo o que a Larissa está falando? Isso é uma grande indústria, que é o tabaco, o cigarro, todo mundo aqui sabe o que é isso, que é pensando na longevidade que a gente acabou de falar da saúde, nanotecnologia, robótica a favor da saúde, e tudo que a gente está vendo transformar as pessoas mais interessadas em alimentos orgânicos, as pessoas ficando veganas, todo um estilo de vida, corrida, maratona,
que isso é uma realidade, tem muito mais adeptos hoje, né? As pessoas estão atrás disso. Muito. A gente pensa aqui num pensamento muito raso, pobre e normal, comum. A indústria do tabaco provavelmente vai morrer, ela vai acabar. Olha o que ela está trazendo de informação para a gente. E já existe o departamento do hoje, dentro da indústria, que vende o cigarro, porque tem consumidor para o cigarro. Então, vamos vender o nosso produto. Ok. Mas a gente já sabe, porque nós já temos uma visão antecipatória, nós já temos os nossos cenários desenhados, a gente já sabe que em X tempo, no horizonte temporal, o nosso H3, que se refere a um futuro transformacional, ele vai ser extinto, a gente não vai existir mais no mercado. Então, o que eu faço? Eu tenho uma equipe que está desenhando o meu futuro transformacional. E eu já estou pegando um cigarro eletrônico e transformando ele, na fumaça daquele cigarro eletrônico, em vitaminas para o ser humano, para o corpo, para ajudar nessa coisa da saúde. Que sacada, gente. E isso é uma sacada de uma visão antecipatória. É isso. Totalmente. E aí você esperaria isso da indústria farmacêutica? Você não esperaria da indústria tabagística? Olha isso. Olha como é que a coisa nos surpreende, não sabe? Quando você consegue fazer assim, boom, ampliar a visão, ampliar. Nossa, sensacional. E aí é que a gente fala do tripé, ou seja, eles estão desenhando essa estratégia de garantir o hoje, pensando num outro negócio, que é a micrologística, que garante o amanhã, enquanto eu estou desenvolvendo tecnologia, processos, P&D, aprovações, essa coisa toda no meu H3, que é o futuro, daqui a 10 anos. Quando realmente a gente for usar esse áspide, porque o mercado de saúde vai estar muito maior. Com certeza. Né? Então, ele realmente usou o tripé que a gente fala: futuro, inovação, porque ele está criando inovações, e presente, e estratégia do presente. Exatamente. E tipo assim, qual é a visão a nível de negócio, resultado, faturamento, que esse líder aí, ou essa liderança, já pode ter? Que o nosso faturamento vai quadriplicar. Por quê? Porque se eu sou um cigarro eletrônico, que a minha fumaça comprovadamente dá mais saúde às pessoas, mais pessoas serão adeptas do dito fumar, talvez tenha até um outro nome futuramente, não esse, Sim, para não vincular ao passado, exato. né? Mas vamos aqui usar esse nome por enquanto. Aspirar. Aspirar aquela fumaça, enfim, não sei como vai ser isso. Mas, tipo assim, como eu estou oferecendo saúde, eu provavelmente aumento o meu faturamento aí em muitos milhões no globo terrestre. É isso. Isso é visão antecipatória, né? Isso é H3. Muita. Muito, nossa. Isso é H3. Isso é puro H3, entendeu? E aí eles vão num backcasting voltando e montando essa estratégia de como eu vou chegar lá. Uma coisa que eu acho só importante a gente comentar aqui, você falou em faturamento, em dinheiro, investimento, a gente pega muitas empresas assim, mas gastar dinheiro com o futuro, eles podem gastar dinheiro com o futuro, gastar dinheiro com inovação, que nem sempre vai dar certo. Não, nem sempre vai dar certo. Nem sempre o futuro que a gente mapeou vai se mostrar. Nem sempre o futuro que você escolheu, porque futuro é escolha, né? É o que realmente vai ser a melhor opção lá na frente. Mas a gente não tem como, o futuro é incerto. Gente, é imprevisível, não tem como ter certeza. Você tem sinais, você tem caminhos e você tem escolhas para fazer. Só que eu te digo uma coisa: você não gastar, ou seja, não investir em futuro, não investir em inovação e não investir em como você vai chegar no futuro, pode ser que você não chegue. Custa a vida de muita empresa. Né? Muita gente fica pelo caminho, muitas pessoas ficam pelo caminho. Quando eu falo que eu olhei, eu fiz assim, cara, eu preciso de um geriatra agora, antes de eu chegar na idade. Entendeu? Porque eu quero chegar lá inteira, eu não quero chegar lá caquética. É verdade. Entendeu? Mas você paga a geriatra agora? Paga a geriatra agora, investe em milhões de vitaminas que ela me manda, isso e aquilo outro, e não é só de modinha. Exatamente, você tem que começar agora, né?
eu uso muito medicina integrativa. E Eita, eu sei os benefícios disso na minha adoro. e para o futuro mais ainda. Então, para mim, é um investimento muito importante. Eu amo a medicina integrativa, que ela é totalmente preventiva, né? Ela, enfim. E, tipo assim, eu deixo Exato. baseado no É, que você está falando, que as pessoas, porque eu sei que falam mesmo, né? As pessoas têm uma pegada muito imediatista, mas elas não estão entendendo que a gente está numa fase transformacional de mundo muito grande e que o que deu certo até ontem, a partir de hoje, não dá mais. Esquece, não vai rolar. O futuro não vai permitir uhum. isso. E você, quando, por exemplo, se você consegue ter um desenho de cenários, você, você lá na frente vai entender o quanto foi bom o investimento que você não gastou, você investiu, porque lá na frente você É tem uma chance de não existir mais, caso você não faça esse investimento, né? esse investimento. Mas é isso mesmo, é o que a gente chama de propensão marginal a investir. Né? A gente, quando estuda economia, a gente estuda lá, propensão marginal a economizar. Quanto que o mercado está propenso a economizar para poder o quê e qual é a consequência? Propensão marginal, então, assim, a investir. Quanto que o mercado está propenso a investir e quais vão ser as consequências? E a gente está assim, cara, propensão marginal a inovar, tem que ter essas contas. Se você não inovar, quanto você vai perder até morrer, né? Ou o quanto que você vai ganhar se você inovar. Então, hoje a gente tem feito os estudos aqui na consultoria muito em cima disso, de propensão marginal a inovar. E quando eu falo de inovação, eu estou falando de futuro, porque inovar sem saber para que eu estou inovando, cara, é gastar dinheiro. Isso aí. Existe uma frase do MIT que eu acho sensacional, que inovação tem que dar ROI, ou seja, tem que ter resultado. Se não, é ideação. Ponto. Inovação para dar ROI, você tem que saber por que inova. Para poder saber por que inova, você tem que saber onde você quer chegar lá na frente no futuro. É, é verdade. E você Né? percebe, A não ser que seja uma inovação para correção. um alinhamento, um ajuste, alguma coisa assim. Você percebe que tem muita gente nessa pegada, assim, muito perdido nesse sentido de, tipo assim, de não saber o direcionamento, e aí tá investindo errado, tá Muito, pro lado muito. errado. Eu tenho essa nítida sensação também sobre isso. A gente vive de modas, né? E o mundo corporativo, ele vive a moda da moda. Então, falou-se em inovação. Então, assim, esse conceito que a gente está falando, tem que inovar, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai chegar em lugares diferentes. Para chegar em lugar diferente, precisa fazer coisas diferentes. Aham. Ok, entendi. Entendi e sai fazendo que nem louco. Não tem planejamento, não tem estratégia, não tem estrutura, não desenhou o que inovar, por que inovar. Né? Ah, eu quero ter um hub de inovação. Para que o teu hub de inovação? O que ele quer alcançar? Qual é o Ah, porque dele, né? o que, que ele quer alcançar? Né? Eu brinco que ultimamente eu estou vendo muito brechó de startup. Todo mundo tem um hub de inovação, chama um monte de Adoro, startup, joga lá dentro e brechó de startup. Né? adoro. Então, o que a gente vai fazer com esses brechó de startup? Ai. Então, assim, ele não sabe o que fazer. Aí depois ele chama, ele faz assim: me ajuda. Eu estou lá com uma área de inovação, com um monte de startup, não sei o que, que eles fazem, não sei o que, que eu estou fazendo, estou gastando dinheiro. Né? Porque não veio junto com a estratégia. Brechó de Aí startup. tem lá um monte de brechó. Muito bom, gente. Ai, Larissa, Cara, o mundo corporativo, o mundo olha, as suas tiradas são sensacionais, adoro. Eu me lembro da gente em aula, as coisas que você inventava lá na hora para falar dos temas. Perfeito. Brechó de... Não, mas é verdade. E é por isso, eu acho, também, Larissa, que a gente viu uma fase aí agora de muitas startups desaparecerem porque não tem o direcionamento exato para onde ir, aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar em 10, 20, 30, 100 anos. Qual é o legado? exato, Isso está muito ligado ao legado também, aonde eu quero chegar, o que eu quero alegado, na Terra. Né? muito, Tá muito. muito. O futuro está trazendo isso. Vamos pensar no legado. Futuro, tá ligado a propósito.
Exatamente, eu já falei muito disso aqui hoje. Futuro está ligado a propósito. Eu trabalho com a QS nos meus Que treinamentos. bom, que bom. Exato, porque a QS é a maior inteligência de todas que o futuro vem trazendo, que se chama inteligência espiritual, que é uma inteligência ligada a propósito profundo, Sim, legado, né? E a gente está vendo essa juventude aí também agora, legado, exato. muito voltada para isso, essa galerinha aí de talentos, essa galera que é talentosa, que cria de verdade, que faz a coisa acontecer, elas não trabalham por dinheiro. Elas precisam entender o seu sonho. Qual é o seu sonho? O que que você sonha? Eu quero entender, eu quero ver com a sua visão, eu quero ter o seu olhar. É. E se ele Tem que fazer sentido. tem que fazer sentido. Se ele comprar a sua ideia, ele está contigo para o resto da tua vida. E vocês vão ter resultado e a coisa vai ser linda. É assim que o futuro vai ficar, Exato. né? Sensacional. É isso, sabe? Assim, é alinhamento de propósitos, sabe? A gente. Algumas coisas me incomodam. Você falou de trabalho, de junto. Eu falei assim, cara, o modelo de trabalho que a gente vive hoje me incomoda profundamente. Quando eu falo que eu sou um bicho estranho, e aí eu fui estudar futuro porque eu entendi que eu não estava no presente, eu estava lá na frente. É isso. 10 anos atrás, quando eu saí do mundo corporativo, aquilo me incomodava. Eu achava estranho as pessoas me cobrarem hora, me compram hora, eles compram a minha hora. Eu te comprei 8 horas por dia. Não, cara, você está comprando o meu conhecimento, a minha inteligência, o meu resultado. É Não isso. interessa a hora, o dia, a forma como eu comprei, como eu fiz, com quem eu falei, mas o microgerenciamento, o micro de olhar. Muito pequeno Gente, isso isso tudo, né? É muito não faz pequeno isso tudo, não sentido, faz... é muito pequeno. é pobre, é mediano, né? É, É isso. é pobre, é mediano, e não faz sentido isso, sabe? Assim, e eu venho há 10 anos brigando, aí desde quando eu saí, estou no meu mundo, brigando pelo trabalho em rede. A gente tem que trabalhar em rede, É. entendeu? Tem cara, eu estava na faculdade, quando eu li um livro, eu não lembro o autor, mas eu li Alvin Toffler, na sequência eu li esse livro, ou seja, eu já era um bicho estranho realmente. A terceira onda lá de Alvin Toffler, do tipo, as coisas todas lá com 20 anos de idade. E o livro ele fazia assim que o mundo, a gente ia sair dessas burocracias para organizações em rede. Na época eu não conseguia entender o que era de falar em organizações em rede. Hoje faz total sentido na minha cabeça. Hoje não, 15 anos atrás. É. Não faz sentido esse modo que a gente está trabalhando, entendeu? E aí o jovem que está chegando não quer se encaixar nisso, e tá total. E tá Cara, é outra certo. cabeça. Vamos Ele trabalhar tá em certo, rede, né? E ele tá trabalhar certo. por job, todo mundo trabalhando junto. É isso. É isso aí. E, Tá Larissa, super certo. É isso, você não está entendeu? sozinha, porque todo mundo que estuda futuro é bicho esquisito. Que as pessoas olham para a gente como bicho estranho. Pois é. Tipo assim, eu tenho uma amiga dela, de Campinas, que hoje ela me entende, porque tem alguns anos que a gente já convive aí, conversa muito. Mas ela fala, amiga, quando eu te conheci, você falava umas coisas que eu ficava cri, 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 cri. O que que essa maluca tá falando? É muito engraçado você ver ela. E hoje ela fala que ela está vendo acontecer no mundo coisas que eu já falava para ela há uns 2, 3 anos atrás. E ela hoje fala, Pois é. mas não, há 2, 3 anos eu escuto você falando isso. E eu estou vendo acontecer. E é exatamente isso, né? Os bichos grilo que somos nós, também Pois é. é isso. Muito bom. E o pior é que assim, eu achava que todo mundo via o que eu estava vendo. Não, Cara, para mim é tão natural mapear os cenários, ver os sinais. Eu olhava e fazia assim, tá, aquilo com aquilo com aquilo, cara, isso vai dar isso. Isso com isso vai chegar aqui. Era simples, que eu me incomodava como as pessoas não enxergavam. Eu falei assim, não, gente, não é possível. Não, você é louca. E eu passei durante muitos anos tentando achar justificativas racionais
numéricas, ou não dando opinião nas coisas, porque eu estava vendo que ninguém estava vendo. Eu estava lá na frente, o povo aqui olhando para o passado. Né? E eu fazia assim, ai meu Deus, como é que eu me encaixo nisso? Estou me sentindo estranha nesse negócio. Exatamente, porque eu, tipo assim, eu te entendo, porque eu também tive muita dificuldade com a minha Então, comunicação, porque para mim são coisas tão óbvias o que eu estou enxergando, que eu achava que todo mundo estava enxergando também. Só que não. É o óbvio que ignoramos, mas a gente tem que trazer isso para as pessoas. Então, eu inverti a polaridade. Eu repito 1000 vezes a mesma coisa, até eu ver que eu gerei consciência nas pessoas. Porque eu sei que as pessoas não estão. Hoje eu me exato. convenci, a vida, né, o dia a dia, o caminhar, me convenceu de que as pessoas não estão enxergando o que eu enxergo. Elas não A estão maturidade. entendendo o que eu entendo, entende? E a gente, é óbvio, né? A gente estuda futuro, cara. A gente tem que ser maluco. Porque senão a gente não estudava futuro. Tem que ser. Eu, É louco. eu, se não fosse maluco, eu fiz um projeto, duas empresas gigantes do agro, há uns 6, 5 anos. Uma fusão de duas empresas gigantes que tinham um braço agro se juntaram e criaram uma terceira empresa no agro. E aí eles falaram, olha, a gente quer um projeto, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer, eu falei assim, mas isso está errado. E na minha inocência, tem que ser assim, tem que ser assado, eu acho que isso, pensando nisso, pensando aqui, não era um projeto de futuro, era um projeto de estrutura, completamente estrutura. Mas eu não estava aguentando olhar a estrutura que eles estavam querendo, que era a estrutura velha e arcaica. Eu não queria arrumar uma estrutura velha e arcaica, eu queria olhar uma estrutura para o futuro. E fui inocentemente desenhei toda a estrutura, como é que tinha que ser, como é que era, como é que não era. Quando eu apresentei, o vice-presidente olhou para mim e fez assim, Larissa, eu posso te falar uma coisa? Você está certíssima. Isso é o futuro da minha empresa. Eu preciso chegar aí. Hoje eu não tenho competência para chegar. É isso. Você acabou de me mostrar que eu É. não tenho competência para chegar no futuro. Ele, Ou eu vou redesenhar a minha empresa, ou eu não chego no futuro. Porque um simples projeto de estrutura, você está travando aqui. É isso. Hoje eu enxergo isso também. Hoje as pessoas. Por isso que também a gente vê esse movimento, Larissa, das pessoas, no geral, dos líderes, no geral, muito perdidos. Porque realmente eles não têm essa competência Não. para pegar o que existe hoje, transformar e levar isso em direção ao futuro. É por isso que cada vez mais os futuristas como nós estão em alta, porque nós temos esse olhar, eles não têm, Sim? entende? Então, um bom trabalho de Não. foresight antes do planejamento estratégico é super recomendado, porque é onde a gente vai começar a fazer esse H3 para ele, para esse negócio. A gente vai desenhar esse Exato. H3 para ele enxergar, Sim, né? E é isso. sim. E aí, E aí turma? você desenha o H3 estruturando o H1, porque se você também não pensar no presente, porque Claro, eles fazem presente ou fazem futuro, por isso que a gente fala de ambidestria, é isso aí. A né? Ele gente tem que fazer vai, presente e futuro. é isso aí. A gente vai lá, faz o H3, volta aqui no H1, atualiza, é isso, E vamos lá no desenha. H3 de novo, volta aqui no H1, e assim a gente desenha, vai começar desenhando esses cenários todos, né? Ô, turma, quero saber Exato. se vocês estão com Tem o uma papel coisa. na mão, anotando essa aula, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui, tá? E lembrando mais uma vez, nós estamos em todos os canais de streaming, no Spotify, e olha, sigam o canal para já saber todas as notificações, receber todas as notificações, todas as novidades, e vamos continuar. Eu vou pedir aqui a Larissa para agora entrar aí com uma dica, uma sugestão incrível para a sua carreira, para a sua empresa. Larissa, o que você pode falar para tudo, para a liderança no geral, ou para quem está pensando em transacionar de carreira, quem não está satisfeito com o que está fazendo, com a sua visão de futuro, que é incrível.
o que que você pode dar de dica a essa turma aqui? Assim, uma sugestão, uma recomendação, um livro, um filme, meditação, yoga, seja o que for. Tá. Tudo isso. Eu acho que é assim, ó, a gente precisa cuidar mais da gente. A gente precisa reagir menos ao mundo e ser antecipatório a ele. Né? É olhar assim, tá, o que que eu estou enxergando, o que que eu estou fazendo? Não consigo contratar, eu não sou futurista, eu não consigo contratar uma pessoa para fazer um foresight para mim, eu não consigo nada disso. Mas assim, fecha o olho, pensa, hoje, com tudo o que está acontecendo no mundo, aonde a gente vai chegar? O que que vai acontecer? Né? E quando a gente chegar lá, eu quero estar como? Volta. E aí vem desenhando quando a gente chegar lá, como é que você quer estar. O futuro, cara, a gente chega. Se a gente vai chegar bem, feliz e contente, depende da caminhada que a gente vai fazer para lá. Né? E a gente tem que entender, fecha o olho, faz um exercício de aonde está indo, né, com essa questão de saúde, de desmatamento, de corrupção, de bandido, de clima, de incêndio, de gelo, de educação, a educação que precisa mudar, a educação muito, muito, a educação precisa ser outra educação. Né? Aonde vai estar esse mundo? Sabe? Faz um exercício. E aí volta e constrói aonde você quer estar nesse mundo que você está vendo. E aí, para fazer um pouco de meditação, yoga, respira. Cara, tem hora que eu estou trabalhando aqui na minha mesa, eu faço assim, peraí, largo tudo, subo, boto lá yoga online, faço, pronto, acalma meu coração, agora eu posso voltar a trabalhar. Porque tem hora que, senão, se a gente não desacelerar o pensamento, a gente surta. São Então, ferramentas muito cuidado com esse pensamento acelerado. verdade, são ferramentas muito, muito úteis e o futuro vai trazer muito isso, né? E eu também eu uso muito. Muito, No meio do dia eu muito. paro uns 5, 10 minutos, me coloco no eixo de novo e aí eu continuo. Porque imagina a gente já provocar tanto cri-cri-cri na Exatamente. cabeça de todo mundo, imagina a nossa como não é cri-cri-cri-cri, né? Também. E a gente está indo lá no O que sai não é nem metade do que está dentro. É isso. Tá. E a última dica que eu deixo tem um livro que é Aprendendo a Pensar com Leonardo da Vinci. Espera aí que eu tenho que anotar isso. É, Um dos livros. Espera aí. Aprendendo a a pensar. pensar com Leonardo, a pensar com Leonardo da Vinci. Ok. É a pensar ou é a criar, mas acho que é pensar. Aprendendo a pensar com Leonardo da Vinci. Para mim, da Vinci foi um ser que não existiu, foi colocado na Terra. Ponto. Ele foi o primeiro grande futurista. Ele estava anos, milhões de anos-luz, em todas as meta-skills da vida, pensamento crítico, visão sistêmica, tudo que você pensava, você tinha em Da Vinci. Né? Era um cara que entendia de artes, de física, química, biologia, de relacionamento, e ele traz técnicas muito grandes. Inclusive, tem uma série que chama Devil Demons. Acho Netflix? que é esse o nome, Devil Demons. Netflix. Eu assisti Netflix muitos anos atrás, que conta toda a história, meio romantizada, porque passa ele com as mulheres, ele com os Borgias lá na região lá da Veneza, da Verona. De Verona, dessa coisa toda, mas que você consegue pegar muita coisa de como ele pensava no futuro, como ele projetava, o que ele observava, os sinais do tempo, né? Essa captura de sinais que ele fazia para poder você pensar em futuro. Então, é sensacional. Se puder caminhar, aprenda com Leonardo da Vinci. Sensacional. Já vou encerrar com você aqui, já vou entrar na minha Amazon, que eu sou praticamente sócia da Amazon, entendeu? Meu cartão de crédito é só a Amazon e vai ser mais um na minha coleção. Porque, olha, eu amo tecnologia, eu amo tudo isso do futuro, mas eu tenho coisas das nossas raízes, da nossa base, que eu não abro mão. E até porque eu entendo também que isso é o Sim, futuro.
aquela coisa do cheiro do café da casa da vovó, o bolo de laranja. Livro, para mim, Ai, tem que ser papel. Eu tenho que tocar no livro. papel. Aqui, a pessoa só vive assim, cheia de canetinhas coloridas que eu tenho que riscar, entendeu? Ai, É eu isso, também. Aqui, ó. eu tenho que riscar, sabe? Eu desenho os meus projetos todos, eu escrevo à mão muito. Depois a gente fala de computador, depois a gente conversa com o computador, mas o papel E e uma computador. caneta, para mim, é fundamental. Eu tenho que ter papel e caneta. É. A gente perdeu esse hábito. Esse hábito é muito importante, porque digitar, você faz um movimento. É, Quando você escreve, você tem toda a coordenação motora, a mobilidade, você ativa no o cérebro cérebro agradece. correntes que no digitar você não ativa. O E cérebro agradece. Por e isso eu que tenho quando a gente fala de design, tem que ser também, escrito. tem que ser escrito. E eu falo aqui com todo mundo, Larissa, que o futuro ele requer que a gente volte ao passado, porque nós vamos precisar Sim, para o básico para nos humanizarmos de novo, para podermos estar pronto para receber o futuro. Eu tenho sim, falado com todo mundo aqui que passou pelo meu podcast, e esses episódios, a maioria dos episódios tem eu falando algo pelo menos parecido com isso, tá? Porque a gente já sabe disso. Quando, da mesma maneira que o cara precisa ter muita clareza de aonde ele quer chegar lá no futuro, ele precisa ter muita clareza de quem ele é, para ele poder aguentar esse futuro, né? exato. Por isso Então, que a gente fala tanto de. é fundamental. E por isso que a gente fala tanto de futuro regenerativo. Exatamente. Futuro Né? regenerativo, Então, cultura adaptativa, tá vindo tudo isso aí e tem que ser. a gente tem que regenerar. É, é isso aí. Né? É isso. Gente, Larissa Maçãs, essa fera, que muito obrigado mais uma vez por você estar aqui participando comigo no meu podcast. Turma, fiquem ligados aqui, assina o canal, compartilha. Estamos no Spotify, estamos em todas as plataformas de streaming. E agora eu vou agradecer, dar a palavra para Larissa para a gente ir se despedindo. E Larissa, compartilhe suas redes, fica à vontade. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, se elas podem te procurar, não pode, onde te encontra, Total. tá bom, querida? E mais uma vez, muito obrigado. Foi sensacional, tá? Ah, Olha, eu que agradeço muito a você pelo convite. Falar de um tema que eu amo, que eu sou apaixonada por mim, eu iria até amanhã de manhã aqui, só faltou um eu vinhozinho vi para um a gente queijinho, virar a madrugada. Um vinho, um queijinho e discussão de como que a gente está no mundo. com certeza. Mas é um tema que eu realmente sou muito apaixonada. Muito obrigada pelo convite. Podem me acionar em todas as redes. Meu LinkedIn é Larissa Maçãs. Né? Então, pensa assim, eu sou a verdadeira Apple. Entendeu? Steve Jobs usou o meu nome. Maçãs, original sou eu, de sobrenome registrado. Com Maçã certeza. é esse, maçã, fruta com ES no final, Desde o né? A dia que você verdadeira nasceu, Apple. você é Apple. Desde o dia que eu nasci, cara, original. Eu costumo brincar que eu faço assim, eu sou a quarta maçã que veio mudar o mundo. Eva, Einstein, Jobs e eu. Mas eu sou a única original, os outros usam a maçã. Ah, Né? Então, no meu LinkedIn, Larissa Maçãs. No meu Instagram, Lala Maçãs. Confesso que eu não sou dessa geração muito adepta a LinkedIn, a LinkedIn não, sim, mas a posts de Instagram o tempo inteiro, essa coisa toda, não, não é. Mas de vez em quando eu coloco lá. O site da minha empresa é TNVG, então, Tatu Navio Viagem Gato, qualquer coisa entra lá, manda mensagem, a gente conversa, né? E me aciona pelo LinkedIn que a gente vai trocar altos papos aí, dúvidas, o que fazer, para onde ir, meu Deus, que futuro é esse? A gente vai descobrir. olha, dito pela Apple, hein? Respeitem essa palavra, hein? Ai, gente,
Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, mais esse podcast. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Foi muito contributivo, tá? Eu tenho certeza que já é um sucesso esse podcast e com certeza a gente vai impactar a vida de alguém, a empresa, de alguma forma. E com um detalhe, gente, quando a gente fala de empresa, Com é certeza. qualquer tipo de empresa, qualquer negócio e em qualquer tamanho, tá? Não tem essa. Você pode estar na cozinha da sua casa, ter o seu negócio ali e utilizar das mesmas ferramentas que nós utilizamos aqui para grandes empresas, médias, pequenas, não importa o tamanho, tá bom? Olhem para a ferramenta do futuro, Exato. olhem para os estudos de futuro, deem valor a isso, expandam a cabeça de vocês, que vocês vão transformar a vida de vocês, a vida da família de vocês, da comunidade e dos negócios, dos funcionários, e vai ser sensacional. Bora junto caminhar para o futuro nesse ecossistema do futuro. E eu espero vocês aqui no próximo episódio. Beijos na alma.